Fala pessoal, tudo bem? Jack falando, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, galera, a gente vai falar quando o gráfico daqueles picos de vela gigantesco e a gente sabe o exato momento que o gráfico vai fazer isso. E eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo, inclusive vou mostrar uma operação que eu fiz hoje. Entrei com R$1.000, R$512 no Euro USD e R$512 no USD JPY, entradas simultâneas. Eu gravei e vou mostrar para vocês o exato momento que a gente sabia que o gráfico ia dar essa explosão. Para você não esquecer, eu peço, esmaga o like, se você não é inscrito, se inscreve no canal, live de segunda a sexta operando ao vivo, o puro do Price Action. Vou mostrar para vocês agora a gravação que eu fiz hoje, tá? Inclusive foi ao vivo, a gente faz live ao vivo, operando ao vivo. Hoje é payroll, né? Relatório no agrícola, folha de pagamento dos Estados Unidos, eu vou explicar para vocês sobre isso, né? E a gente aproveitou esse payroll para poder fazer uma operação, acertamos em cheio na análise e foi um sucesso. Dá uma olhada aí para vocês verem. Galera, agora daqui a 1 minuto, tá? Menos de 1 minuto, vai sair notícia no calendário econômico. Payroll, relatório no agrícola, folha de pagamento dos Estados Unidos, ó. Tudo isso aqui ó, que vocês estão vendo daqui a 1 minuto, ó. Tá vendo? 1 minutinho, tá saindo notícia, tá? Então, eu acredito que o dólar vai desvalorizar, né? Se o dólar vai desvalorizar, o Euro USD vai subir e o USD JPY vai descer, tá? Vamos fazer uma análise fundamentalista aí. Vou pegar para 5 minutos. A gente já observa que o SDJPY já está dando umas velas bem esquisitas aí. Bora lá, hein? Ó, já está descendo com tudo, hein? Já está descendo com tudo. Vou pegar uma venda aqui e vou pegar uma compra aqui, né? Entrei vendido. Bora ver. Peguei para 5 minutos, tá? Olha a explosão. Acertamos em cheio, hein? Ó, acertamos em cheio, hein? Se fosse para 1 minuto, teria dado bom, hein? Olha isso. Olha o que aconteceu, galera. Então a gente sabe o exato momento que vai dar essas explosões. Eu peguei para 5 minutos aqui, né? Mas para M1 deu bom, cara. Para 1 minuto deu bom. Olha isso. Essa aqui eu entrei com 1.000 conto, galera. Entrei com 512, ó. Olha o nosso lucro, olha o nosso lucro na análise fundamentalista. Eita, coisa linda, coisa maravilhosa, coisa sensacional. Essa foi bonita, hein, galera? Pessoal, o payroll, para quem não sabe, é a folha de pagamento dos Estados Unidos. Ele sai toda primeira sexta-feira do mês, às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Como em alguns países tem horário de verão, por exemplo, ele agora está saindo às 10h30 da manhã, mas geralmente o horário correto dele é às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Tá ok? O relatório ele mostra basicamente quantos empregos foram criados no último mês, inclusive aí do setor agrícola. E a gente aproveita esse evento, que é um evento muito forte, é a notícia mais forte que sai no calendário econômico. Quando sai a notícia, o gráfico simplesmente fica maluco, como vocês viram aí na operação que a gente aproveitou. Então, galera, os Estados Unidos é a maior economia do planeta. Então, quando sai uma notícia tão forte assim, relacionada a emprego, isso mexe muito com o dólar. E hoje o que aconteceu foi negativo para o dólar, né? Quando saiu a notícia, a taxa de emprego ela estava baixa e isso o dólar desvalorizou e a gente fez uma operação baseada nessa notícia. E é nesse momento que o gráfico fica totalmente maluco, dessas velas gigantes, o gráfico sobe sem parar, fica uma alta volatilidade. E quando o trader ele é iniciante e ele não tem conhecimento sobre o calendário econômico, ele acaba perdendo muito dinheiro. Isso já aconteceu comigo. Às vezes o gráfico está lá embaixo, tem um topo lá em cima, o trader iniciante ele não olha o calendário econômico, ele não sabe o que é isso. Como eu era iniciante eu não sabia, simplesmente o gráfico ele dá uma explosão para cima, o trader ele entra vendido, o gráfico começa a subir, ele entra vendido e o gráfico não para de subir, né? Então é muito importante, antes da gente operar, sempre a gente ver o calendário econômico, né? Eu particularmente eu fico 5 minutos antes sem operar e 5 minutos depois. Por exemplo, sai uma notícia de 10 horas da manhã,
Quando dá 10h55, eu paro de operar. E quando dá 11h05 da manhã, eu volto a operar. Geralmente eu fico 5 minutos antes e 5 minutos depois. Mas isso também depende da notícia, né? Então, tem notícia que é tão forte que dá uma alta volatilidade, o gráfico ele fica totalmente maluco, aí a gente temos que ficar um tempo a mais ali fora do gráfico. E uma informação aqui que muita gente não sabe, como vocês viram na operação, a gente acreditou que o dólar ele ia desvalorizar, então no euro USD a gente entrou comprado e no SDJPY a gente entrou vendido. Mas por que o euro USD a gente entrou comprado? A gente acreditou na desvalorização do dólar, que o dólar ia enfraquecer. Então o euro, quando a gente vê lá, euro USD, nós temos ali duas moedas, o euro e o USD. Então o euro ele é a moeda base. Toda moeda que está em primeiro, ela é a moeda base. E a moeda que está em segundo, ela é a moeda intermediária. Perdão, ela é a moeda intermediária. Então, se o dólar ele valoriza no ativo euro-USD, o euro-USD ele vai descer. Agora, se o dólar ele desvaloriza, o euro-USD ele vai subir. Então é muito importante, galera, a gente entender o calendário econômico. Não é toda vez que a gente acerta, às vezes a nossa operação ela dá loss, não pelo erro da análise do calendário econômico, porque às vezes o calendário econômico ele passa uma informação informando que o dólar ele vai desvalorizar. E quando finalmente a notícia ela sai, o resultado é completamente diferente e a gente acaba pegando loss. E não é toda vez que a gente acerta, tá? Mas o que eu posso falar para você é que é muito importante você ficar, se você não entende o calendário econômico, você ficar de fora aí. Quando saiu a notícia, uns minutos antes, uns minutos depois, fica offline, dá uma volta, toma um cafezinho, dá uma alongada, depois você volta. Se você perceber que o gráfico está muito volátil e dependendo da notícia, quando dá aqueles picos de vela, bagunçou todo o gráfico, é interessante você ficar de fora. Fecha o computador, em outro momento você volta quando o gráfico estiver ali com um padrão mais bacana. E esse tipo de operação, pessoal, é aquela famosa análise fundamentalista, né? Tem alguns traders que operam só análise fundamentalista baseado nas notícias que ocorrem aí no planeta Terra. Se você gostou desse vídeo, ficou até esse final, muito obrigado. Espero que alguma informação, algum conteúdo aqui tenha servido aí para o seu aprendizado, né? Eu sempre falo aqui, às vezes o vídeo ele é longo, mas às vezes acontece de 8, 10 segundos, 15 segundos, tem uma informação que você não sabia e você agrega essa informação para você. E a gente faz live ao vivo também, mostrando a realidade do mercado, e o bom do ao vivo é isso, que você vai ver na prática um trader profissional operando, pegando loss, ganhando dinheiro. Às vezes a gente é estopado, quando o cenário está muito ruim, você vai ver a gente colocando a paciência ali em prática, a gente analisando mais e operando menos. Às vezes a gente abaixa o valor da operação para poder preservar o nosso capital, e a gente mostra tudo isso ao vivo de segunda a sexta, operando puro do Price Action. Para você não esquecer, mais uma vez eu peço, esmaga o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta operando ao vivo o puro do Price Action. E até o próximo vídeo. Valeu!